Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a escalação que o Tcheco usou no jogo contra o Patriotas e do porquê ela tem que ser não só repetida para o próximo jogo contra o Grêmio Maringá, mas principalmente nas semifinais da segunda divisão do estadual. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu gostaria de pedir um favor a vocês. O YouTube ele não está mais recomendando os vídeos aqui no canal. Ultimamente poucos inscritos entraram, poucos compartilhamentos também, né? O YouTube volta e meia ele faz isso com todos os canais. Então eu gostaria de pedir um favor para vocês, por gentileza, se vocês puderem, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo o máximo que vocês puderem, para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do canal Vamos Tricolor. Muitas vezes você está inscrito com o sininho ativado, mas muitas vezes o vídeo não chega até você. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, né, aí para os seus grupos de futebol, né, seus grupos de família paranista, enfim, e se inscreva. É muito importante você se inscrevendo, mesmo com o YouTube colocando todos esses empecilhos, a sua inscrição continua sendo de extrema importância, assim como o seu like e o seu compartilhamento. Por favor, eu peço essa ajuda para vocês, para o crescimento aqui no canal Vamos Tricolor. Se vocês puderem, é 100% de graça, eu conto muito com a ajuda de vocês, rumo a 1.600 inscritos. Bom, só para contextualizar, né, gente? Primeiramente, eu gostaria de deixar uma coisa bem claro aqui, né? O elenco do Paraná, ele é muito limitado. Todo mundo sabe disso, né? Eu não tô colocando culpa em um, eu não tô colocando a culpa em outro, né? O elenco do Paraná é limitado, né? Quem acompanha os vídeos aqui no canal, sempre me acompanha aqui, sabe muito bem que eu sempre falei isso, né? Que eu vou elogiar na hora que tiver que elogiar, vou criticar a hora que tiver que criticar, vou cobrar quando tiver que cobrar, vou questionar quando tiver que questionar. E nas vezes em que eu questionei aqui no canal foi as escolhas do Tcheco, né? Como, por exemplo, insistir no esquema com 3 zagueiros, manter jogador que não está rendendo como titular, ficar dando chance para esses jogadores que não estão rendendo, né? E ficar dando chance atrás de chance. Mas assim, no geral, né? O elenco do Paraná é muito limitado, né? Tem um ou outro ali que tem uma qualidade acima da média, como por exemplo o Bruno Silva, né? O Bruno Silva, o cara é jogador de Série B de Campeonato Brasileiro, o cara é um baita de um jogador, né? Ele que teve propostas recentemente do Remo, né? O Remo, tradicionalíssimo no futebol nacional, né? Tá jogando a Série C, tá disputando a Série C, ele teve proposta, né? Ele recusou para ficar no Paraná Clube, para ajudar o Paraná. Então, assim, tem o Cristiano também, o Cristiano que ainda, na minha opinião, ainda está devendo um pouco mais, né? Eu não sei se aí no caso é a posição dele que está errado, né? Ou se, não sei, né? Se ele tem algum problema físico, enfim. Mas o Cristiano, pelos números que apresentaram dele, principalmente lá no Japão, deu uma certa animada, né? Até este momento, na minha opinião, na minha avaliação, ele ainda não mostrou tudo isso, né? Mas não deixa de ser um cara importante, é um cara que fez muita falta quando ele esteve ausente, né? Um cara que é muito experiente, né? Passou aí pelo futebol internacional, passou muitos anos aí no futebol japonês, então ele também tem as suas qualidades. Mas assim, são poucos, né? Se tiver um ou outro aí, por favor, escreve aqui embaixo nos comentários, né? Mas assim, de cabeça, eu só consigo lembrar desses dois, né? E do Eltinho também, né? O Eltinho que sofreu com lesões, né, no início dessa temporada. O Tcheco falou sobre isso, né? Falou que ele se emocionou, que o Eltinho se emocionou, né? Quando o Tcheco usou ele como exemplo na pré-eleição e tudo mais. Ele mesmo falou sobre isso, muito emocionado, reestreou com a camisa do Paraná Clube. Então, assim, são jogadores que têm ali um nível de qualidade. Mas, assim, tem outros jogadores que você olha, para e pensa e vê assim, cara, esse cara não deveria ser jogador de futebol profissional, né? Esse cara não deveria ser jogador de futebol profissional. O que um cara desse se autodenomina jogador de futebol? Esse cara é uma aberração, esse cara não deveria estar aí,
né? E dois exemplos aqui muito claros que eu quero citar, dois exemplos de jogadores que, na minha opinião, o Tcheco não deve mais escalar como titular. O Tcheco que, espero eu, tenha aprendido a lição, tenha visto, tenha realmente assistido o jogo contra o Patriotas, principalmente ali até os 30 minutos do primeiro tempo, que o Paraná realmente dominou o Patriotas, e do bom jogo que o Eltinho fez, que o Bruno Silva fez, principalmente. Eu espero que ele tenha visto isso, né? E que ele mantenha essa equipe como titular no jogo contra o Grêmio Maringá, no jogo contra o Paranavaí e, é claro, principalmente nas semifinais da segundona, né? Mais alguns casos aí que eu quero especificar, que são os casos do Liliu e do Carlinhos, né? Vamos por parte. O Liliu, assim, ele tem assim, uma identificação enorme com o Paraná, né, com a torcida do Paraná. Ele que no ano passado foi um dos poucos que se salvaram naquele elenco horroroso que montaram no ano passado, né? Ele que foi artilheiro da equipe, ele que deu uma entrevista super emocionado depois do fim da partida, né, contra o Patriotas. Ele chorou e tudo mais. Foi para algumas equipes, voltou para o Paraná, voltou fazendo gol, voltou dando assistência. Só que o rendimento dele caiu drasticamente. O rendimento dele em campo despencou, né? E assim, se você acompanhar o Liliu, você vê o Liliu jogar, perdão, assim, é assustador, gente. É assustador, é triste, né? O modo como ele corre, parece que ele já tá ali morto. O cara começou a jogar, tem 10 minutos e já tá morto. Parece que tá correndo de calça jeans molhada, pançudo. O cara tá gordo. Se você ver, o cara tá com pança de cerveja, né? Então, de cerveja e de carne, né? Então, assim, a displicência que ele bateu o pênalti no jogo contra o Foz do Iguaçu. Ah, mas ele tirou o goleiro e a bola bateu na trave. Beleza, mas pra mim foi um pênalti mal batido também, né? Para mim foi um pênalti mal batido. Ele chutou mais o chão do que proporcionalmente a bola, né? E o time não consegue render com ele lá. O time não consegue. O Paraná agora contratou o Antônio Porto, né? Um garoto, é um jovem, para dar gás para esse time, né? Para ver se consegue mudar o ataque, dar uma outra dinâmica para o ataque. Para mim, o Antônio também tem que ser titular já no jogo contra o Grêmio Maringá. Ele que no jogo contra o Patriotas ele entrou no decorrer do segundo tempo. Para mim, ele já tem que ser titular no jogo contra o Grêmio Maringá, independentemente se o Liliu vai voltar de lesão ou não, né? O Liliu que está machucado. Então, assim, se a gente for parar para analisar, o Liliu ainda pode ser útil em alguma coisa, né? O Liliu ainda pode ser útil, o Liliu ainda pode servir para alguma coisa, embora, na minha opinião, ele já tenha encerrado a passagem dele pelo Paraná Clube, tanto que o Paraná foi atrás de um outro atacante. O Liliu, se eu daria uma chance para ele, talvez, eu pensaria, se eu fosse o Tcheco, eu pensaria em dar uma outra oportunidade para ele. Agora, o que eu não posso falar, que eu daria uma outra chance, é pro Carlinhos. O Carlinhos, gente, assim, eu não me lembro de uma partida boa que ele fez, né? Ele que começou como titular, né? Todo esse trajeto do Paraná, ele que foi o titular. Tudo bem que não era para ser ele o titular, quem era para ser titular era o Eltinho, né? Só que o Eltinho se machucou, teve uma lesão um pouco séria, né? Perdeu aí grande parte da primeira fase, então o Carlinhos acabou virando titular. Mas assim, gente, não tem a menor condição, né? Não tem a menor condição agora com a estreia do Eltinho, e o Eltinho já fez um bom jogo contra a equipe do Patriotas. Na minha opinião, o Carlinhos tem que ser banco. Para mim, ele tem que ser banco, né? Ah, mas ele é o homem forte do Tcheco, ele é o homem de confiança do Tcheco. Cara, essa frase me irrita. Essa frase me irrita. Você sabe por quê? Por quê? Você tem que pensar no Paraná Clube. Você tem que pensar no Paraná Clube. Você não pode ficar pensando no seu amiguinho do lado. Você tem que pensar no Paraná Clube. Se o time tá jogando melhor com o seu amiguinho no banco de reservas, que assim seja. Porque a gente tá aqui para reconstruir o Paraná. A gente tá aqui para levar de volta o Paraná para o seu devido lugar. E não para ficar agradando o seu amiguinho. Não para ficar agradando o seu homem de confiança. Se o seu homem de confiança tá incomodado, tá incomodadinho, ele pode pedir as contas e ir embora. Ele pode pegar o boné e ir embora.
Ninguém tá obrigando ele a ficar no Paraná. Agora, o que não pode acontecer é ele jogar com uma displicência gigantesca como ele jogou no jogo contra o Iguaçu. Ele teve 2 oportunidades para fazer o gol, uma delas claríssima, uma delas dentro da grande área. E o cara, em vez de chutar com a perna direita, ele se posicionou para chutar com a perna direita. Ele se posicionou, gente. Se você ver o replay, você vai ver. Ele se posicionou para chutar com a perna direita e no último segundo ele chutou com a perna esquerda. Ele devolveu a bola para o goleiro dentro da área. E ainda tomou um cartão amarelo besta no primeiro tempo, numa falta no meio de campo. E aí, no segundo tempo, aí eu coloco a culpa também no Tcheco, né? Que o Tcheco tava vendo que o cara não tava bem. O cara tava errando tudo que poderia ter errado. E ainda mais um pouco. E o Tcheco ainda manteve esse cara no jogo. Aí ele mesmo foi lá e se expulsou. Ele mesmo foi lá e se retirou do campo. Ele falou, se o professor não quer me tirar, se eu não tô com a menor vontade de estar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra falta besta no meio campo de novo, vou tomar o segundo cartão amarelo e vou ser expulso. E foi isso que ele fez. E no jogo contra o Patriotas, ninguém sentiu a falta dele. Ninguém sentiu a falta dele. Eu acredito que nem o Tcheco sentiu a falta do Carlinhos. Então, na minha opinião, esse cara já deveria sair do Paraná agora. Pedir rescisão de contrato e sair agora. Porque eu não me lembro, gente. Eu não me lembro. Eu não quero ser injusto com o cara. Mas eu não me lembro dele ter feito uma partida boa. Se vocês lembram, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários. Mas eu não lembro uma partida boa que esse cara fez. Então, pra mim, esse cara já tem que cair fora. Pra mim, esse cara não deveria nem estar mais aí vestindo a camisa do Paraná. E ele vai estar à disposição pro jogo contra o Grêmio Maringá. Ele vai estar disponível. Eu espero, de verdade, primeiro, se o Eltinho vai ter condições, né? A gente também tem que ver isso, né? O Eltinho tendo condições, cara, é Eltinho como titular. Eltinho como titular. É ele titular, Bruno Silva titular, Cristiano titular, Carlinhos e Liliu, o Antônio Porto como titular, Liliu e Carlinhos, banco de reservas. O Liliu para um segundo tempo ali, beleza, pode até ser, pode até que dê liga, mas Carlinhos não dá mais. Carlinhos não dá mais. Algumas pessoas falando do Sidão também, né? Que o Sidão tá dando umas saídas erradas. O Sidão tá querendo entregar. O Sidão, ó, tá assustando. Sinceramente, gente, sinceramente, e aqui não é passar pano pro Sidão, não, tá? Porque eu acompanho a carreira do Sidão desde os tempos que ele tava lá no Audax ainda, né? E eu acompanhei a trajetória inteira do Sidão, dos tempos de São Paulo, de Vasco, de Figueirense, enfim. O Sidão foi pouco exigido. A verdade é essa. O Sidão foi pouco exigido até este momento. Até este momento o Sidão foi pouco exigido. Eu não me lembro dele ter feito nenhuma defesa dificílima, né, em todo esse período da primeira fase. Então, assim, ainda é pouco analisar. Ele tem essas saídas de bola, ele dá esses sustos. Dá, tecnicamente ele dá, eu concordo, mas isso qualquer goleiro faz. Todo goleiro faz isso, dá esses sustos. Mas assim, até este momento, eu não vejo que o Sidão falhou, né, nos gols que tomou. Eu não vejo que ele falhou. Talvez em um e outro ele poderia ter feito algo melhor, como naquela cabeçada na derrota pro Rio Branco, né? Uma cabeçada que, se a gente for olhar pelo replay de frente para ele, ele poderia ter esticado um pouco mais o braço, né? Ele foi com o braço meio encolhido. Talvez, se ele tivesse esticado um pouco mais o braço, talvez ele pudesse chegar, né? Talvez ele pudesse chegar na bola. Aí é só especulação, só teoria. Mas assim, é meio difícil você analisar um cara que praticamente não fez nada ainda toda a primeira fase, né? Times que poderiam dar algum tipo de trabalho, como o Rio Branco, como o Patriotas, não deram trabalho para ele, né? Não deram trabalho para ele. Então, assim, o que eu critico mesmo, o que tá bem nítido, são esses caras. Cristiano e Liliu, Cristiano não, perdão. Carlinhos e Liliu. Esses caras têm que ficar no banco de reservas, independentemente se estão à disposição, se não estão, enfim, esses caras têm que ficar no banco. O Carlinhos, principalmente. O Liliu, a gente pensa, mas o Carlinhos não dá. Esse cara não dá. Eu espero que esse jogo contra o Patriotas tenha servido para o Tcheco abrir os olhos e pensar no Paraná.
e não no seu amigão, e não no cara de confiança, porque a gente quer ver o Paraná de volta no seu lugar, e não ver técnico acariciando amigão, querendo ali agradar amigão, cara de confiança. Então, por favor, espero de verdade que o Tcheco tenha visto isso. Enfim, essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista, você concorda, você discorda? Quais são os outros jogadores que também merecem um banco de reservas? Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!